E aí pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês a Unreal Engine 5, que é um motor gráfico de jogos que é muito utilizado para a criação de filmes, curtas-metragens e na arquitetura. Então vamos ver aqui. Quando pesquisamos no Google Unreal Engine 5, o primeiro link que aparece já é a da ferramenta. E assim que a gente abre, apresentam no navegador essa cena, esse site da Epic Games, que é a criadora da Unreal Engine, e nele tem uma breve introdução do software. Esse programa já é mais antigo, já tem muitos anos, e ele é utilizado em vários jogos, para aqueles que estão nessa área. Alguns deles são Fortnite, os jogos do Star Wars, dentre outros. Mas, em 2021, eles anunciaram a Unreal 5, que seria a próxima geração, né, desse software. E com a Unreal 5 vieram novas tecnologias que estão revolucionando esse mercado, a ponto de ele começar a crescer em novos segmentos. Então o cinema, a fotografia e a arquitetura estão crescendo muito, o pessoal de Visual Effects também. Então são mercados que estão a Unreal Engine está começando a abranger cada vez mais. E aqui a gente vai estar falando mais especificamente para a arquitetura, na criação de ambientes interativos e de animações, tá bom? Então, o que é a Unreal Engine? A Unreal Engine é um motor de jogos de renderização em tempo real. Para o pessoal que é da arquitetura, a gente está muito acostumado com softwares de modelagem 3D que possuem plugins ou softwares standalone de renderização, né? Como é o caso do SketchUp, 3ds Max, Maya, por aí vai. Vou dar um exemplo aqui do SketchUp, do 3ds Max. Para o SketchUp nós temos o V-Ray e para o 3ds Max nós temos o Corona. E tem também os softwares externos de renderização, e nós temos alguns em tempo real, que são o Inkscape e o Lumion. Mas os softwares de arquitetura, eles são muito atrasados e rudimentares perto dos softwares de engenharia mecânica, de criação de jogos e de cinema. Então, o Unreal Engine apareceu chutando a porta. Inicialmente, ela começou a pisar no mundo de visualização arquitetônica através do Twinmotion, que é um concorrente do Lumion. Mas a gente está aqui para mostrar as vantagens e também as desvantagens da ferramenta que é a Unreal Engine, né, que seria a ferramenta matriz da Epic Games. Então, por exemplo, no mundo do cinema nós temos alguns exemplos recentes, que é o filme da Matrix. O último filme, Matrix, teve cenas completamente feitas dentro da Unreal 5, e a própria Epic Games, né, desenvolvedora da Unreal Engine, disponibilizou o arquivo da cidade da Matrix para os desenvolvedores de jogos e arquitetos poderem entender como esse arquivo foi criado, fazerem a engenharia reversa e afins. Dentro da Unreal Engine, como nós temos muitos setores de animação e por aí vai, nós temos o rigging, né, que seria o controle de marionete destes personagens 3D, e cada vez mais o software está ficando conhecido porque ele é um software gratuito. Qual que é a precificação do software? Na criação de jogos, ele é gratuito para desenvolvedores, e a precificação é a partir do lucro. Então, jogos desenvolvidos a partir da Unreal Engine, que lucrarem a partir de 1,5 milhão de vendas, $1,5 milhão em vendas, a Epic Games estaria lucrando aí em cima de royalties, em cima das suas vendas. Então, eles ganhariam uma porcentagem. E para nós arquitetos, como que isso funciona? Para nós arquitetos, essa ferramenta é gratuita. Então eles vão aparecer com um novo tipo de precificação, porque os estúdios de cinema começaram a utilizar a Unreal Engine como um substituto da tela verde, né? Isso é um papo para outro vídeo, mas eles vão reajustar esse método de cobrança. Mas, pelo que o CEO falou, não vai impactar diretamente no mercado de arquitetura, porque atualmente, todos sabemos, né, os softwares de arquitetura são softwares caros, né, de 12 mil ao ano, se você não tem uma licença estudantil, como é o exemplo do Lumion. Então, muito provavelmente para arquitetos, ele continuará a ser gratuito, mas vamos aguardar aí os próximos meses, tá certo? Então, quais são as novas ferramentas da Unreal Engine 5? Por que ela rompeu algumas barreiras de tecnologia de real-time? Todo mundo que mexe em real-time sabe que os softwares são muito pesados. Até em renderização, render remoto, essa renderização também é demorada, né? A visualização da sua cena dentro do software de modelagem já é pesada. Mas, então, no software de renderização em tempo real isso não seria diferente. O que a Unreal Engine 5 trouxe de diferente? Primeiro, ela
nós tivemos nos últimos anos a criação do Ray Tracing como método de Global Illumination, né? Então a iluminação global da cena ela era feita através de cálculos na sua placa de vídeo, normalmente da NVIDIA, da família RTX. Essa iluminação é chamada de Ray Tracing. Só que ela é muito pesada, ela exige um desempenho do seu computador que muitas pessoas não têm capacidade de acompanhar, né? Comprar placas ali acima de 3070, da 4070, 4090, placas muito caras, né? Que às vezes passam até dos 10 mil reais. Então, a fim de otimizar a cena, a Unreal criou o Lumen. O Lumen é uma nova tecnologia de iluminação global, muito mais leve e muito mais acessível, tá bom? Ela vai usar ali o Ray Tracing só se estiver disponível no seu computador e vai ser um auxílio, não vai ser mais o key feature, né? Não vai ser mais o condicionante principal da sua cena ter um realismo. E eles trouxeram o Nanite. O que é o Nanite? Para quem trabalha com 3D, a gente sabe que quando a cena está sendo montada, uma das coisas que mais impacta na nossa performance é a contagem de polígonos. Então eu vou dar um exemplo aqui no SketchUp, que possui uma visualização ali, né, dentro do software um pouquinho mais realista que o 3ds Max durante a fase de concepção. No SketchUp, se você importar, por exemplo, um piano, né, um piano realista, high poly, de muitos polígonos e adicionar ele na sua cena, vamos dar exemplo aqui de um piano de 1 milhão de polígonos. Esse piano vai pesar na cena, vai impactar, mas se você fizer algumas cópias desse piano, já era, acabou a sua cena, ela vai ficar extremamente pesada, você vai ter que otimizar ao máximo o seu arquivo, vai ter que desligar arestas, desligar perfis, alterar o estilo da sua cena para poder, às vezes, não mostrar a textura em alta qualidade. Então, a cena vai ser extremamente impactada e o seu fluxo de trabalho também. E o Nanite é o quê? Então, esse é um problema que também existia no Unreal Engine, porque, por exemplo, nós tínhamos ali várias árvores, né, e principalmente vegetação, é muito importante que ela não seja de baixos polígonos, né, que ela não seja low poly. Nós precisamos que as árvores tenham muito realismo, né, então elas têm que ser sempre modelos high poly. E árvores podem passar ali de 2 milhões, 3 milhões de polígonos. E à medida que você vai adicionando novas árvores, elas vão ficando mais pesadas. Então, na Unreal Engine e em outros softwares, nós temos o que eles chamam de LOD, Level of Detail, que seria o level de detalhe desse modelo. Então você configuraria ali alguns parâmetros para, à medida que você se afasta do modelo, ele vai ficando menos detalhado, porque se você está a 1 metro da árvore, do objeto, nós precisamos que ele tenha um nível de resolução ali, um detalhe mais acentuado. Mas à medida que você se afasta desse objeto, ele pode ir perdendo alguns detalhes até o ponto de que, dependendo da distância, se for 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro, às vezes não é nem visível mais. Então isso era aplicado para objetos 3D nas cenas em geral. De que forma? Ativando esse LOD e ativando camadas. Então, a partir do momento que você passasse de 10 metros, o nível de detalhamento desse objeto diminuía, e à medida que você fosse batendo outros parâmetros, em metragens ou centímetros, ele ia diminuindo a qualidade desse modelo para impactar e otimizar um pouco a cena. Só que o Nanite ele veio apresentando uma nova proposta. A gente pode ver aqui na tela essa imagem, né, da cidade da Matrix, e eles oferecem aqui essa visualização secundária da imagem na forma de clusters. O que são esses clusters? O Nanite ele trabalha criando triangulações semelhantes ao seu objeto 3D, mas com uma contagem de polígonos infinitamente inferior. Então, por exemplo, digamos que essa estrutura aqui tivesse uma contagem de polígonos de 2 milhões. A partir do momento que você ativa a funcionalidade Nanite nesse modelo, para a Unreal Engine ela seria contabilizada como esta forma que nós estamos vendo, dessa mesma forma, mas na nossa viewport, né, na nossa visualização em tempo real, ela continuaria a ter a qualidade de sempre. E à medida que você se afasta ou se aproxima, esses triângulos coloridos variariam, aumentando ou diminuindo, para aumentar ou diminuir o detalhe, à medida que nós nos distanciamos ou aproximamos desse modelo. Só que isso deixaria de ser a partir de parâmetros pré-estabelecidos por nós, então já é um atalho, porque ele seria feito a partir de parâmetros da Unreal, não teria que ser criado à mão, um a um, e ela faria isso visando otimizar ao máximo o seu projeto. Então, se precisasse, ela otimizaria mais ou menos, dependendo da taxa de frames por segundo que a sua cena tiver. Então, objetos assim que têm originalmente 2 milhões, 2 milhões e meio de polígonos, passariam a ter 15 mil, 20 mil polígonos. O que faz com que nós possamos copiar ele, criar instâncias desse objeto infinitamente, porque a contagem de polígonos passa a ser virtualmente irrelevante. Então, por exemplo, uma árvore ali que originalmente ela possui 5 milhões de polígonos, vai passar a ter 50 mil polígonos. Então, até nós atingirmos uma contagem de polígonos similar ao objeto original, sem o Nanite, a gente pode ali colocar uma floresta
desse asset 3D que não vai impactar na nossa cena. Então aumentou muito o realismo, tá bom? Então isso, atualmente, na versão 5.0, ele não funcionava para alguns tipos de objetos 3D, como folhagens, objetos translúcidos e por aí vai. Mas atualmente, na versão atual, que é a 5.3.2, a última que lançou versão oficial, né, porque a gente sempre pode trabalhar com as versões de teste, que atualmente é a 5.4, na 5.3.2 nós já temos compatibilidade do Nanite e o Lumen com folhagens, objetos translúcidos e reflexivos, tá bom? E objetos que têm deformação na sua malha. Antes, objetos que tinham deformação na malha não eram compatíveis com a Nanite, porque ela não conseguiria contabilizar essa deformação apenas em objetos lisos. Mas agora já está cada vez mais compatível, tá bom? Então, como faz para instalar Unreal? A partir do momento que você estiver aqui no site da Unreal e clicar em Download, ele vai te oferecer de instalar o Launcher da Epic Games. Então, nós vamos clicar aqui em Download Launcher. No meu caso, eu já tenho o Launcher. E aí, quando a gente tiver com essa instalação feita, ele vai abrir para a gente o Launcher. O que é um Launcher? A Epic Games é uma empresa que, para além de desenvolver software de jogos, ela também serve como uma biblioteca de jogos e assets 3D. Então, essa aqui é a interface da Epic Games. Nós precisamos também criar um login. Então, tudo bem, vamos entender aqui a interface, né? Por ser uma plataforma muito multidisciplinar, interdisciplinar, muitos dos projetos executados por usuários da Unreal podem vir a aparecer aqui no Launcher ou no site da Epic Games, como é o caso aqui da aba de novidades. Então, novas tecnologias, novos usos, arquivos extremamente realistas, arquivos únicos, assim, que forem submetidos à Epic Games e aprovados, aparecerão no Feature Content. Em amostras, nós vemos um pouco dos arquivos que a Epic Games disponibiliza para que nós possamos estudar como funciona a Unreal Engine, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que instala Unreal. Mas uma vez que a Unreal está instalada, é muito importante a gente entender como é que funciona. E não tem tanto material gratuito assim em português pra gente. Quando eu comecei a aprender Unreal era praticamente só material em inglês, e isso é uma barreira considerável, porque não é todo mundo que tem que saber falar inglês para entender o software. Então, vamos entender aqui, eu vou explicar alguns desses arquivos, para que são importantes e em que a gente pode utilizar. Esse Electric Dreams é uma tecnologia nova que a Unreal disponibilizou para a comunidade sobre PCG. O que é o PCG? Chama Procedural Content Generator. A Unreal tem uma funcionalidade muito bacana, que praticamente ainda não é utilizada na arquitetura, mas que eu vou trazer aqui no futuro para a gente estudar juntos, que é a criação de conteúdo procedural. Ou seja, nós podemos adicionar algumas regras na nossa cena, né, no nosso arquivo, que vão definir leis, né, vão definir regras de como criar, né, landscapes, paisagens, ambientes a partir dessas regras. Então, em vez de ter que criar todo o seu entorno, né, fazer ruas, montanhas, por exemplo, se o seu projeto for de um projeto arquitetônico de uma fazenda, então não tem muita coisa no entorno para poder cobrir a sua linha do horizonte, você quer fazer um arquivo extremamente realista e interativo para o seu cliente, e você vai ter que esculpir essa paisagem. Em vez de fazer isso tudo na mão, você poderia selecionar assets 3D de natureza, como algumas montanhas, alguns barrancos, pedras, troncos e árvores, definir algumas regras para distribuição disso, e ele criaria para você. Então, no futuro nós estaremos estudando este arquivo. Esse aqui não é utilizado na arquitetura porque ele é um MetaHuman de malha deformer, para simular a deformação e elasticidade de músculos, que é muito bacana também, mas para a gente não é muito relevante. Esse Hillside Sample, na minha opinião, é um dos meus favoritos. O Safety Architects se juntou à Epic Games para trazer um dos projetos arquitetônicos mais famosos da história na sua forma original. O projeto mais conhecido do Safety Architects é o Habitat 67, que é um projeto extremamente renomado e conhecido internacionalmente no meio da arquitetura, e é um projeto já que foi concebido há algumas décadas, se não me engano na década de 80, posso estar enganado, tá? Só que foi o projeto vencedor de um concurso, competição de arquitetura, mas que não foi executado da forma como o arquiteto idealizou. Então, a Epic Games se juntou com esse escritório de arquitetura para trazer de forma interativa e imersiva a versão original dessa proposta arquitetônica, e é incrível, nós também veremos no futuro. O MetaHumans é uma proposta da Unreal Engine de trazer assets 3D de humanos extremamente realistas e fidedignos. Então, no futuro, nós estaremos trabalhando com algumas dessas funcionalidades, não tão a fundo,
Mas, atualmente, os MetaHumans estão ficando muito famosos e tem já até filmes e jogos sendo desenvolvidos com esses modelos hiperrealistas de humanos que comportam até fotogrametria. Então você pode fazer uma fotogrametria, um scanner 3D de você, importar no Unreal e ter sua figura 3D com animação dentro da Unreal Engine. Esse City Sample é o arquivo 3D que foi utilizado em alguns dos takes do Matrix Awakens, que é a última Matrix lançada. Esse Slay Animation Sample é o arquivo da Unreal 5, do anúncio da Unreal 5. Esse Mercats Demo é muito interessante para entender a animação. Então, se você entra nesse arquivo, ele explica quais são os elementos e cada etapa do processo de animação dentro da Unreal 100% nativa. E alguns de criação de VFX, Virtual Studios, materiais e por aí vai, tá bom? Na loja, nós temos todo o conteúdo disponibilizado tanto por desenvolvedores da Epic Games quanto por os usuários da Unreal Engine que querem vender seus próprios produtos. Então isso aqui seria similar à 3D Warehouse da SketchUp, só que paga, tá? Então nós temos, por se tratar de um software gratuito, todo software também tem seu lado, que eu não vou dizer que é negativo, né, mas que não é tão vantajoso quanto outras facetas do software. Então a Unreal tem muitos diferenciais incríveis, e um desses diferenciais é também a biblioteca, que possui alguns elementos pagos. Então, a partir do momento que você modela algo, configura algo para Unreal, você pode estar vendendo ele na Unreal Marketplace, na Epic Marketplace, e no futuro eles vão lançar também a Lab, que é um novo mercado, um novo marketplace de assets 3D da Epic Games que comprou a Sketchfab. Então ele vai juntar essas duas e vai lançar ela no futuro próximo, tá bom? Então aqui tem de tudo. Então tem desde personagens 3D, como texturas, como objetos de ArcViz e por aí vai. Então tem vários plugins e assets 3D que são interessantes pra gente e uma enormidade de itens que nós nunca vamos precisar utilizar, tá bom? Então aqui, por exemplo, é um pacote de pedras que está custando R$55. Ele vem dentro de um arquivo Unreal e você mostra todo o seu repertório de produtos que está dentro desse pack, né, que você está vendendo. E a pessoa compra ou não, pode colocar review, mostra em quais tipos de plataforma que ela é compatível, qual a versão da engine que ela é compatível. Você pode adicionar o carrinho, favoritar ou comprar direto. Então tem aqui descrição, algumas reviews, né? Nesse caso este item não tem. E às vezes algumas perguntas de possíveis compradores respondidas pelo desenvolvedor. Esses itens precisam ser previamente aceitos pela Epic Games, tá bom? Então normalmente você não sai comprando porcaria que o pessoal bota para vender. Então são itens já que tem um certo respaldo aqui da Epic Games, tá bom? Vou ressaltar aqui algumas coisas muito interessantes. Se você vier aqui em Free, você pode vir em Epic Games Content, e aqui você vai achar todos os arquivos gratuitos que a Epic Games disponibiliza da Unreal, tá bom? De várias áreas diferentes e também vários arquivos que são da Twinmotion, ou seja, arquivos que já são preparados para ArcViz, disponibilizados aqui para a gente poder integrar dentro da Unreal Engine, tá bom? Então veículos, personagens 3D, animações, vegetação e por aí vai. E os arquivos modelo também, que eu falei ali atrás, que estão em amostras. E todo mês a Unreal também disponibiliza arquivos gratuitos. Então, por exemplo, vários arquivos, né, vários assets que são pagos, a Unreal disponibiliza para a gente gratuitamente. É seu, vitalício, só baixar e utilizar. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo desse mês de fevereiro, que está terminando, fevereiro de 2024, é esse Fantasy Interior Environment, do Laertes Studios. Esse daqui especificamente não é muito realista, porque ele tem algumas distorções para animações, então ele é um pouco caricato, mas esse Laertes Studios é um desses estúdios muito famosos e conceituados de assets 3D. Então tem muitos escritórios de arquitetura e estúdios que fazem renderização, que compram esses assets, o mais comum, né, para fazer divulgação de um software. Aí você comprar bons assets, né, que já é a metade fundamental do caminho, uma boa modelagem 3D, que dá para ver aqui que são muito realistas, e fazer o seu conteúdo em cima desses assets pagos, tá bom? Então é muito interessante aqui, porque para quem não tem muito dinheiro para gastar com conteúdo, uma vez por mês a Epic Games libera conteúdo gratuito para vocês, tá bom? Sempre libera ali na primeira semana de cada mês. Então nós temos também ali itens que são sempre gratuitos, como veículos, aviões, fachadas e por aí vai. E nós temos também o conteúdo educacional. Então, por exemplo, eles podem aparecer em mais de uma aba, mas a Unreal também já te encaminha aqui de acordo com o que você quer,
tá bom? Então aqui, por exemplo, são os arquivos educacionais, se você quiser entender como é que eles funcionam. Então esse aqui é um arquivo extremamente realista de Velho Oeste. Então você entra para entender como é que foram feitas as distribuições dos assets 3D, das texturas, dos materiais, as partículas, né, de fumaça, as nuvens, iluminação artificial, iluminação natural e por aí vai. Então aqui é mais para a gente fazer engenharia reversa desses arquivos da Unreal, tá bom? Aqui em Twinmotion a gente não vai estar trabalhando com isso, o nosso foco vai ser na Unreal Engine, e isso tudo aqui na aba Unreal Engine. Se você vier em loja ou biblioteca, que é para comprar jogos desenvolvidos em outras plataformas para Unreal, tá bom? Então isso aqui é a área gamer da Epic, a gente não vai estar nessa área, então a biblioteca aqui é de jogos comprados na loja da Epic Games, mas a gente vai estar sempre aqui na Unreal Engine, que tem sua própria loja e sua própria biblioteca, tá bom? Não vamos confundir isso aí não. Então quando você clica em biblioteca, é onde você vai conseguir ver quais são as versões da plataforma, né, que você tá, da engine que você tem instaladas no seu computador. Eu tenho a 5.2, a 5.1 e a 5.3. Caso você queira, então depois que você baixou o launcher da Epic Games, como que você instala a Unreal Engine? Você vem aqui nesse mais, ele vai adicionar esse bloco cinza aqui para você instalar esse motor de jogos, tá bom? No meu caso, como eu já tenho instalado essas três, ele só vem as outras edições que não estão no meu computador. Então, no seu caso, se você quiser, não tiver nenhuma e quiser baixar 5.3.2, é ela que vai aparecer aqui no topo, provavelmente, tá bom? Então, vamos entender aqui como é que funciona. Se eu clicar em instalar, ele vai abrir essa caixa e ele vai perguntar onde que você quer salvar. A minha recomendação é que, tendo a possibilidade, a Unreal, você tem um SSD à parte, muito grande, só para Unreal, porque o lado negativo da visualização em tempo real é o tamanho dos arquivos. Então, enquanto arquivos muito pesados do Sketch raramente passam de 1 GB, os meus maiores arquivos da vida no SketchUp passaram um pouco dos 2 GB e eram arquivos inoperáveis, era impossível trabalhar nesses arquivos. Então, na Unreal não é diferente. Vocês vão ver na hora da instalação que a Unreal requer um espaço de armazenamento no seu computador bastante relevante, tá bom? Então você precisa ter ali uns 40, 50 GB livres só para instalar a Unreal. Ela vai ser menor, ela vai ocupar ali uns 15, 20 GB, só que ela precisa de um espaço livre para arquivos temporários, a própria biblioteca e por aí vai. E eu recomendo o SSD pela velocidade da leitura desses arquivos, para você ter mais, não ter tanto tempo de carregamento, tela de carregamento e afins, e também porque fica mais fácil de você achar as coisas. Unreal não é como os outros softwares que você tem só um ícone do arquivo e tá tudo ali e pronto. Então você pode selecionar seus itens de dentro do seu navegador dos seus arquivos. Então, quando você clica aqui em opções, ele abre o que você quer instalar, tá bom? Então, por exemplo, para baixar 5.0 eu precisaria ter 59 GB livres no meu computador de armazenamento, apesar de o tamanho do download ser de 21 GB. Então isso aqui é uma coisa muito relevante, tá bom? É um lado negativo da Unreal, mas que infelizmente é necessário, tá? Não tem como a gente cobrar que ela tenha um nível de realismo, imersão e interatividade estrondosos e que ocupe o tamanho de um AutoCAD. Isso aqui infelizmente não tem como a gente evitar. Então aqui ele já vem com as configurações, quais são os itens pré-selecionados, não tem porque editar isso, é só para entender como é que funciona. E aqui você escolhe onde que ele vai ser salvo. Então depois que tiver instalada a sua engine, no caso aqui a 5.3.2, para abrir basta clicar em inicializar. E aqui embaixo nós temos alguns atalhos de projetos que estão já no seu computador e que a Unreal reconhece. Então você pode também, em vez de abrir Unreal para depois abrir o seu arquivo, só clicar 2 vezes que ele já vai abrir o seu arquivo direto. Então vamos aqui iniciar um projeto do zero. Uma vez aberta, a Unreal 5.3.2 vai ter essa interface, que seria a interface inicial para você abrir o seu projeto. Então aqui novamente aparecem atalhos para eu abrir projetos existentes no meu computador que a Unreal já reconhece. E aqui nós temos alguns templates de arquivos que nós podemos criar do zero, mas que eles já possuem funcionalidades próprias para cada mercado que a Unreal pode abarcar, tá bom? Então aqui, por exemplo, na criação de jogos, igual eu falei lá atrás que na Unreal nós podemos criar regras, para criar um ambiente interativo é a mesma coisa. Então na Unreal eles chamam isso de blueprints. Então se você for uma pessoa que sabe de computação, desenvolvedor de jogos e tal, você pode querer fazer o seu jogo a partir de códigos. Então se você entender de codificação C++, você pode vir na codificação e digitar tudo em códigos, criar os parâmetros do seu jogo e executá-los. Mas para quem não sabe de codificação, que é o meu caso, e eu creio que de 99% das pessoas de arquitetura, dos profissionais de arquitetura, nós vamos utilizar blueprints. O que são os blueprints? Para quem trabalha com Rhinoceros, Grasshopper,
alguns desses softwares, Blender também em algumas funcionalidades utiliza disso, nós vamos utilizar nodes. Então nós vamos criar caixas que possuem funcionalidades, ligar essas caixas a outras funcionalidades, outras caixas, e criar parâmetros através de uma grande linha uma cadeia sequencial de funcionalidades que vão criar essas regras. Então o que servem esses templates? Esses templates já têm algumas dessas leis criadas. Então, por exemplo, se você for criar um jogo em primeira pessoa, ele já tem um template de primeira pessoa aqui, ele já tem um template básico, e aí você traria a sua modelagem, criaria o seu jogo em cima desse template já pré-definido. Aqui um template em terceira pessoa, você pode fazer um arquivo interativo em primeiro ou terceiro, vai do seu gosto ou do gosto do cliente. Você pode fazer um jogo top-down, que seria uma vista de cima, às vezes andando em uma planta 3D de algum projeto. Aqui nós temos uma template de realidade aumentada para smartphones ou tablets. Esse aqui é um template de realidade virtual, para óculos de realidade virtual, e um template de veículos, né, para aqueles jogos de corrida e afins. Igual eu mencionei antes, a Unreal Engine também está crescendo cada vez mais no setor de cinema, então para séries, produções de videomaking. Nós temos aqui também alguns templates, sejam eles de gravação em loco, 100% virtual, ou projeção, ou substituição de tela verde, por aí vai. Vou pular o de arquitetura. Nós temos o automotivo, então realidade virtual, realidade aumentada, projetos colaborativos e fotos de estúdio para poder... Muitos das propagandas de veículos atualmente de marcas automotivas famosas são feitos 100% no Unreal, então você pensa que você está vendo ali, por exemplo, uma marca de carro muito grande de 3 letras que começa com B, que está seguindo ali na rua. Muito realista, fala assim, uau, que carro lindo, e às vezes ele nem existe ainda, ele nem foi executado ainda, está tudo dentro da Unreal Engine. E nós temos também templates de simulação, sejam eles em realidade virtual, realidade aumentada ou totalmente in-game. E na arquitetura nós temos template também de realidade virtual. Então esses parâmetros vão mudar muito pouca coisa, né? A realidade aumentada de jogos de arquitetura ou de simulação automotivo, mas eles terão uma ou outra característica ali que eles já deixam mais configuradas para cada um desses setores. Então nós temos também uma visualização colaborativa, para poder ter aqui, por exemplo, a variação de paleta de cores ou de layouts, e aqui um modelo de template de arquivis pronto que ele te explica um pouco de funcionalidades da Unreal para visualização arquitetônica, mas a gente vai trabalhar a maior parte do tempo no blank mesmo, no arquivo zerado. Então, quando você selecionar o template que você quer, aqui a gente vai querer o blank, você seleciona onde que você quer salvar esse projeto e o nome que você vai dar. Então aqui a gente vai nomear ele de oficina Noto Aula 01 e criar. Então a partir desse momento ele vai criar o seu projeto do zero. Então talvez aqui o meu notebook ele demore mais um pouco porque eu estou transmitindo a tela e eu estou usando um notebook, eu estou propositalmente utilizando um notebook abaixo das especificações mínimas que a Unreal estabelece para mostrar que é um software mais acessível do que a gente pensa, apesar do meu notebook também não deixar muito a desejar, tá bom? Meu notebook ele possui uma placa de vídeo RTX 2060 com 6 GB VRAM e Intel Core i7 nona geração. Então tudo bem, agora a gente vai entender sobre a interface da Unreal, tá bom? Ele vai abrir essa tela aqui e vamos entender melhor sobre a Unreal. A Unreal, inicialmente, ela é um software nem um pouco amigável com desconhecidos, mas a gente vai ver que bem rápido ela vai ficando fácil de se entender, tá bom? O recomendado é trabalhar, para quem trabalha com visualização arquitetônica, a gente sabe que a melhor coisa que existe são 2 telas, né? Trabalhar com uma tela alongada ou 2 telas. Por quê? Você pode deixar a sua área de visualização na sua tela principal e passar, né, suas configurações e parâmetros, como deixa, por exemplo, o sketch no centro, o frame buffer do lado e os cosmos do outro e outras funcionalidades, tá bom? Na Unreal é a mesma coisa, então nós podemos mover essas caixas pela tela, alterar elas de lugar ou passar para a tela do lado, tá bom? Aqui a gente não vai estar fazendo isso porque, considerando aqui que não é todo mundo que consegue ter uma segunda tela, a gente vai aprender a lidar com uma tela só, tá bom? Então, realmente, se trabalhar com uma tela só, pode ficar um pouco apertado, mas a gente vai ver que com o tempo a gente acostuma e não é tão apertado assim não, tá bom? Vamos entender aqui a interface da Unreal. Então aqui em cima tem a logo da Unreal, meramente ilustrativa. No File é onde você pode abrir ou fechar os levels do seu jogo. Então, por exemplo, sempre que a gente está dentro de um jogo, existem os levels desse jogo. Por exemplo, no Crash Bandicoot, que é um jogo antigo, você tem uma
vou usar de exemplo o Mario. Você está ali dentro de uma fase do Mario, no qual você percorre todo aquele caminho, você chega no final da fase, da missão, do level, ele, na sequência, vai carregar um novo level. Então você vai para uma tela de carregamento e ele vai carregar um level novo. E aqui significa isso, por exemplo, se você estiver fazendo um projeto de um prédio, e aí você não quer um arquivo muito pesado no qual todos os apartamentos estão no mesmo nível. Então, às vezes, você pode fazer um apartamento, se eles forem apartamentos diferentes, um apartamento em níveis diferentes, em levels diferentes. Então, na arquitetura, a gente pode utilizar isso também para, por exemplo, eu tenho uma vegetação muito pesada, um entorno de uma fazenda, igual eu mencionei mais cedo. Então, a gente deixa toda a floresta, as montanhas, coisas secundárias, mas que são pesadas, que serão importantes para a gente ter no final e aparecerem todas juntas num level diferente. Seria como se fosse um layer no SketchUp que a gente pode ocultar e carregar em momentos diferentes, tá bom? Então, aqui é para criar um novo level ou abrir um level existente, salvar o nosso arquivo, importar coisas, importar assets, animações, áudios e, dentre outras coisas, dentro da Unreal, texturas, materiais, criar um projeto novo, abrir um projeto novo, empacotar o seu projeto como zip para poder mandar ele para terceiros, sejam colaboradores ou clientes. E esse daqui é muito interessante porque, como eu falei mais cedo, os arquivos de Unreal Engine são muito pesados, então não necessariamente, seria péssimo se a gente tivesse que salvar um arquivo de 60 GB e aí nós tivéssemos que transformar ele num zip para mandar ele para o cliente dentro do nosso computador. Então a gente primeiro ia demorar para salvar um arquivo de 60 GB, depois ia demorar muito para a gente transformar ele em zip para depois mandar. Então aqui a gente já consegue salvar ele em zip direto e ele vai limpinho para o cliente, tá bom? Ou para o seu colaborador. Na aba Edit é onde a gente pode desfazer ou refazer alguma ação, né? O Ctrl Z e o Ctrl Y, o Ctrl Shift Z em alguns, né? Varia. Copiar, colar coisas, duplicar, deletar, e aqui que se encontram dois fatores importantes, né? Aqui que a gente configura os nossos, ou habilita ou instala os plugins e edita parâmetros dentro do nosso projeto. Então, se você quer carregar, alterar de lumen para Ray Tracing, se você quer aumentar a taxa de resolução, se você quer melhorar as reflexões de objetos translúcidos e por aí vai. Em Window, a gente tem aqui atalhos para poder também criar coisas dentro da Unreal, criar abas. Então, aqui nós temos vários atalhos também, de coisas que podem passar a aparecer na nossa cena, de funcionalidades, ou output log para mostrar como que está funcionando. Saber se tem algum erro na nossa cena, alguma coisa que não compilou, que precisa ser alterada, tá bom? Em Tools, nós temos atalhos também para poder criar novas blueprints, fazer merge actors, né, juntar assets 3Ds, vários outros funcionalidades, build, select, actor e help, que a gente não vai entrar muito nisso. Aqui main é como se fosse uma tab do Chrome, uma página do Chrome. Então, por exemplo, se você vai abrir a aba de materiais para criar um material, você pode deixar ela como uma janela à parte ou fazer um dock nela aqui, né, ancorar ela do lado da aba main. Então, como se fossem projetos diferentes no Photoshop também, né, que a gente pode fechar e deixar aqui vários abertos ao mesmo tempo, em vez de serem telas que a gente minimiza e abre. Então aqui é um atalho para a gente poder salvar o nosso arquivo. Esse aqui é um atalho para abrir o Content Browser. Esse terceiro bloco é para variar a funcionalidade, o tipo de ferramenta que nós estamos utilizando. Então, por exemplo, esse quadrado no meio aqui, esse retângulo, é a nossa viewport. Tudo que acontece em tempo real acontece aqui dentro. Se nós quisermos dessa forma, a gente tem navegação e seleção. Nós selecionamos assets aqui dentro, correto? Se nós quisermos, por exemplo, criar uma landscape, a gente muda para modo de landscape. Então nós abriremos funcionalidades de landscape dentro da Unreal. Aqui nós temos o modo de foliage, que seria similar ao do Lumion, de criar vegetação e afins. Nós temos o Mesh Paint, Modeling Tools, se nós quisermos adicionar cubos, por exemplo, basta selecionar o cubo e arrastar. A gente clica aqui e adiciona o cubo, tá bom? Uma escada ou um cone, tá bom? Então tem algumas funcionalidades. Se nós quisermos, por exemplo, refazer o mapeamento UV de um objeto 3D, se nós quisermos alterar essa malha, deformar, arredondar e por aí vai. Num passado recente, as ferramentas de modelagem da Unreal eram bem rudimentares, mas elas estão melhorando cada vez mais e é possível que no futuro próximo nós possamos ter uma modelagem semelhante à do Sketch ou do Blender já nativa da Unreal, tá bom? Mas por enquanto nós conseguimos, mas ela não é tão amigável assim. Ela é um pouco mais complexa. Então aqui nós temos o Fracture, que é uma aba para assimilar destruição de objetos. Então
para animação e jogos é muito interessante, destruir um prédio, destruir itens e por aí vai. Brush Editing e Animation, tá bom? Aqui a gente vai ficar hoje na aba Selection para entender como é que funciona a interface da Unreal. Esse cubo com um mais, ele é para adicionar atores na sua cena, então ele funciona para poder importar elementos, para abrir a Quixel Bridge, que é a biblioteca nativa da Unreal, abrir a Unreal Marketplace, caso você queira adicionar algo na sua cena ou comprar algum item, abrir o Content Browser, que está aqui, que a gente vai explicar já, o Datasmith, que é o plugin de importação do Unreal, que é compatível com diversos softwares de modelagem, e nós temos aqui atalhos para adicionar atores na nossa cena. Então nós podemos adicionar os shapes sem ter que necessariamente ir na aba de modeling, nós podemos adicionar as luzes artificiais, nós podemos adicionar personagens, atores, trigger box, então caixas que elas vão adicionar algum efeito, a desencadear alguma ação, alguma coisa cinemática como uma câmera ou uma linha de sequencer, né, que seria o nosso take que está sendo gravado, visual effects, então a gente pode adicionar iluminação natural na nossa cena e volumes, né, post-process volumes e itens que a gente vai falar mais pra frente. Essa segunda aba é para criar os blueprints, né, são para poder criar as nossas leis nesse nosso mundo, e aqui é um atalho para a aba de Cinematics. Uma vez que nós criarmos o nosso arquivo interativo e nós quisermos jogar nesse arquivo, simular como que funciona esse jogo, né, porque o arquivo interativo nada mais é do que um jogo, nós poderemos testar a partir desse play, e quando quisermos sair dessa simulação, basta clicar no vermelho ou apertar ESC, tá bom? E aqui as plataformas que nós podemos fazer o nosso arquivo ser compatível com. Então vamos entender aqui nossa viewport, o frame buffer, tá bom? Seria similar ao frame buffer do V-Ray. Como que nós movimentamos na tela? Nós movimentamos pressionando o botão direito e apertando as teclas W para ir para frente, S para ir para trás, A para movimentar para a esquerda e D para movimentar para a direita, tá bom? Sempre com o botão direito pressionado. Se nós mexermos o mouse, nós podemos olhar 360 na nossa cena, e a partir do momento que nós soltarmos o mouse, nós voltamos para a área de edição. Então, se apertarmos alguma tecla do teclado, ele servirá como um atalho para alguma funcionalidade, não mais para movimentação dentro da cena, tá bom? Então, para movimentar, apertar o botão direito e apertar as teclas padrão de movimentação de jogos, A, W, S, D. A tecla E vai para cima e a tecla Q vai para baixo, tá bom? Mas a gente não utiliza tanto elas não, é mais a W, S, D mesmo. A tecla C dá zoom e a tecla Z dá zoom out. Então Z aproxima, nós estaremos aumentando a lente da câmera, e a tecla Z estaria diminuindo e abrindo e podendo até distorcer no sentido contrário, tá bom? E assim que você soltar o botão direito, ele volta para o padrão. Mesma coisa com a tecla Z, tá bom? Soltou o botão direito, ele volta para o normal. Então aqui a gente navega um pouco diferente dos softwares padrão da arquitetura, mas para aqueles que já tiverem familiaridade com jogos, é bem similar, tá bom? Então vamos entender quais são os elementos que já estão presentes aqui na nossa cena. Nós temos aqui um cubo, só para simular um piso no chão, sem material, sem textura, com esse material padrão da Unreal, e sempre que você apertar ESC, ele vai desselecionar este item. Este controle com a setinha e essa cápsula depois de selecionado é o nosso player start, então é onde, quando a gente apertar play, estará o nosso player, mas isso mais pra frente a gente aprende como é que funciona. E aqui nós temos uma câmera já posicionada, tá bom? Sempre que a gente clicar na câmera, ela vai mostrar aqui qual que é a visualização dessa câmera. Então, por exemplo, essa câmera está vendo tudo o que está dentro aqui desse retângulo, tá bom? Assim que você apertar ESC, vai sumir nessa visualização. E aí vamos entender quais são esses botões aqui, antes de terminar de explicar esses itens, quais são os botões que estão na nossa viewport. Sempre que a gente navega na viewport, nós podemos ver os gizmos aqui de orientação, tá bem? O Z é a vertical, o Y é o verde e o X é o vermelho, tá bom? Então eles dão um norte ali pra gente para saber em que ponto que a gente está da nossa cena, mas a gente não precisa deles muito para guiar dentro do projeto não. Esses três pontinhos aqui, eles vão abrir as opções da nossa viewport. Então, como a gente não tem nada em tempo real por enquanto, a gente não consegue desabilitar o real time. Então, quando nós tivermos uma cena com várias árvores, vento, às vezes uma cortina abrindo, coisas assim, a gente pode desabilitar o real time e tudo vai parar, vai congelar toda a cena. Apesar de que isso na Unreal ela não vai otimizar muito, de vez em quando ela até tem uma queda de frames, ela dá uma travadinha, isso não é muito relevante pra gente não. Uma coisa que eu gosto sempre de deixar ativado é o Show FPS. O FPS é Frames per Second. Então, é quantos frames por segundo o seu computador está conseguindo ler para criar essa cena. Quanto menos frames,
mais pesada a sua cena e vai começar a aparecer aqueles filmes de stop motion, que são várias fotos que vão fazendo a movimentação, mas ela não é tão orgânica assim, porque são poucas fotos para cada segundo, tá bom? Então, quanto maior aqui o valor, significa que melhor está rodando a sua cena, tá bom? Placas de vídeo maiores, computadores melhores vão conseguir atingir 75, 80. Computadores piores vão passando a ficar com uma queda de frames, né? Vão trabalhar ali com 30, 40. E quando o projeto vai ficando muito pesado, pode chegar ali a 10, 5 frames, que é o que a gente quer sempre estar otimizando o arquivo, para ele não ficar muito pesado, tá bom? Porque nós perdemos realismo se os frames estiverem muito baixos. Se vocês repararem, ele está sempre em verdinho ali, e muito de vez em quando ele descer de 45 frames, ele fica amarelo. Tá bom? 27 ali frames, ele fica amarelinho, e quando ele abaixar de 15, 12, ele fica vermelho para mostrar que seus frames estão muito ruins, tá bom? Que a cena está bem pesada. Então eu gosto sempre de deixar ele ligado para a gente saber se a cena está bem otimizada ou não, para saber como é que o computador está lidando com isso. Em Field of View, a gente vai poder configurar a abertura da lente principal que a gente está utilizando, né, para navegar dentro da nossa cena. Então, por exemplo, por padrão, a gente deixa no 90, que é o que vem na Unreal. Mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu entrei nessa câmera, essa câmera está com uma lente de 25mm, não, ela está com um zoom de 50mm, e se a gente optar por pilotar essa câmera, ou seja, a câmera que a gente selecionou passou a ser a câmera na qual a gente trabalha aqui, ó, a visualização da viewport passou a ser essa câmera, ela automaticamente se adaptou à abertura da lente da câmera em específico. Então vamos sair aqui dela, vamos apertar aqui, ó. Nesse caso, a gente voltou para 90 de Field of View, mas pode ser que de vez em quando ela volte no 50, e você não reparou e falou assim, poxa vida, ficou esquisito aqui, antes eu estava com uma abertura de lente, agora está tudo super distante, eu não vejo muita coisa. É só clicar aqui nas 3 linhas e altera o seu Field of View, tá bom? Cada um vai querer trabalhar com valor ali, eu acostumei com 90. Esse Far View Plane significa até onde que você consegue enxergar o seu projeto. Então vamos botar aqui 10. Significa que tudo que passar de 10 centímetros, a gente não vê mais o nosso projeto, e aí vê, tá bom? Só que isso aqui é um valor muito pequeno, então vamos botar, por exemplo, 500. Tudo que tiver a mais de 5 metros, porque a Unreal funciona em centímetros, tudo que tiver a mais de 500 centímetros vai desaparecer pra gente. Tá vendo que as coisas vão sumindo? Por exemplo, aqui a gente ainda não está a 500 centímetros de distância do ponto mais próximo do volume. Assim que a gente passar desse valor, ele desaparece, tá bom? Só que isso não é muito interessante pra gente. Isso é bom para jogos que estão muito pesados e você sabe que você tem certeza que não vai ser possível visualizar nada que tiver a mais de 100.000 centímetros de distância. Então tudo lá longe, a 100.000 centímetros, desaparece. Mas pra gente aqui em arquitetura não é relevante, então a gente deixa em 0, ou seja, tudo sempre vai aparecer no nosso viewport, tá bom? Esse Screen Percentage, ele funciona para mostrar pra gente o tamanho que a nossa tela está ocupando, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, a resolução está em 94.3, o tamanho da nossa tela está em 94.3 e a resolução está em 1184 por 797. E o tamanho original é 1255 por 845, tá bom? Se a gente quiser alterar isso, por exemplo, se a gente quiser que ela esteja em 100, agora sim, a nossa resolução está em 1255 por 845, semelhantes à visualização padrão. Não significa que a tela na viewport por si só vai aumentar, mas significa que quando for fazer uma animação ou exportar um screenshot, né, que seria a nossa renderização, basta um screenshot da tela, ela vai vir em tamanho padrão, que é aquele que a gente falou agora há pouco. Quando o projeto está desse tamanho, que a gente não está no tamanho todo da tela, a gente não precisa ficar trabalhando em 100% do tamanho da tela, ou até 200% quando a gente quiser uma animação melhor ou um render melhor. A gente pode diminuir, porque não vai impactar na qualidade da nossa visualização aqui no computador. Então a gente pode deixar aqui em 70, por exemplo. Se abaixar muito e vier para o mínimo, por exemplo, eu vou botar 10. Ele não vai aceitar, porque o mínimo é 25% do tamanho da tela. Ou seja, a nossa tela tem originalmente 1255 pixels por 845, e aqui a nossa tela está representando 314 pixels por 212, expandidos. Ou seja, tá vendo que as coisas começaram a ficar embaçadas, tá vendo? Não tem mais aquela qualidade toda. Por quê? É uma cena menor que eles estão dando um scale, um stretch nela, e aí ela dá um blur nela, fica um pouco ali desfocada, tá vendo? Quanto mais a gente distancia, menos pixel tem para poder representar aquela forma. 25 não precisa, a gente está sacrificando a nossa qualidade em nome de uma performance que não foi relevante, os nossos frames não aumentaram muito. Então a gente vem aqui e eu desabilita isso e ela volta para 94.3, ou a gente deixa um valor desejado ali. Eu gosto de trabalhar em 70 numa tela dessas.
tá bom? Não dá para perceber nenhum sacrifício na qualidade da visualização, mas ela melhora um pouquinho com o tempo, quando as coisas começarem a se encher, né, de assets 3D, ela vai melhorar a nossa performance. Então, aqui são outros itens que a gente não vai visualizar agora, tá bom? E esse segundo, a gente está em Perspective. Se a gente clicar em Top, significa que a gente vai estar em visualização wireframe, que é similar à do 3ds Max, e ele vai estar obrigatoriamente sem perspectiva, visão de cima. Para isso aqui é interessante quando a gente quiser posicionar alguma coisa de uma forma mais perfeccionista, né? Então a gente pode tanto visualizar ela em wireframe, como aqui do lado, a gente pode mudar ela, tá bom? Mais pra frente, daqui a pouco eu vou explicar isso. Então a gente pode ver de cima, de baixo, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, de trás, não, de frente ou de trás. E aqui também tem os atalhos para isso, tá? Então, por exemplo, se a gente apertar aqui Alt G, ele volta para a perspectiva. Se a gente clicar Alt H, ele vai para frente. Ctrl Alt H, não, qual que é o outro aí? Alt Shift H, ele vai para trás, tá bom? Se, por exemplo, a gente quiser trabalhar com mais de uma aba, como é que funciona? A gente vem aqui do lado, e aí ele vai virar 4 abas, tá bom? Aí a gente pode até alterar aqui, ó, falar assim, eu quero essa daqui. Vem, clica nesse quadrado e ela passa a ser a principal. E aí a gente muda, ó, esse aqui tá de trás, da direita, de cima e perspectiva. Quando você mudar das versões paralelas, todas as versões paralelas vão mudar, e tem aqui também uma escala gráfica pra gente entender o tamanho da nossa cena. Mas a perspectiva continua intacta, então você pode estar ali, você bota numa cena, por exemplo, de uma câmera sua e altera as coisas. Por exemplo, selecionei a câmera aqui, ó, eu quero mover ela referente à visão da direita. Então eu altero ela por aqui, tá bom? Então vamos voltar aqui. E como que... O que é esse terceiro item na nossa viewport? Lit é nada mais do que a nossa cena em Lit Mode, que é a versão mais realista, né? Com iluminação, materiais, tudo funcionando da forma mais realista e imersiva possível na nossa cena. A Unlit seria como a versão perspectiva do 3ds Max, que é só texturas, sem iluminação e tal. Em wireframe a gente vê as triangulações, né? As arestas e perfis. Detail Lighting é sem as texturas, aqui no caso não vai fazer muita diferença porque não tem textura, mas por exemplo, essa rosa dos ventos, ela tem um vermelho aqui, ó. Em Detail Lighting, ela some, porque a gente não quer, seria um Override Material em outros softwares, pra gente ver como é que está funcionando a nossa iluminação na cena, tá bom? Então ela vai ocultar os materiais e vai ficar só a iluminação. Lightnings Only, então a gente perde ali até também a nossa Volumetric Fog, que eu já vou falar o que é, e fica tudo preto e só aparece o que emite luz mesmo, tá bom? Ou está recebendo luz, nada efeito visual, nada assim. Aqui de Reflections, para mostrar como é que funciona a reflexão de cada coisa, isso aqui é bom para ver itens metálicos ou reflexivos. Player Collision, para saber tudo que tiver em verde, significa que quando a gente iniciar uma simulação de jogo, ele vai ter uma colisão simples ou complexa com o seu player, ou seja, uma parede ali que você vai bater nela e não vai poder atravessá-la, ou uma porta que você não vai poder atravessar e ela vai abrir, alguma coisa assim, tá bom? Porque por padrão as coisas que a gente importa, se não configurar ela, pode vir sem colisão. Então a gente importa, por exemplo, uma parede do SketchUp, e quando a gente for jogar a gente só atravessa ela, tá bom? Então a gente tem Visibility Collisions, que a gente quase nunca vai usar, Path Tracing, que é item para outra aula, e aqui Lumen, Nanite também são itens para outras aulas, tá bom? Vamos voltar aqui para Lit. Por exemplo, eu estou aqui na versão Top, em Wireframe, mas eu não quero, eu quero que ela seja em Unlit, também pode, muda aqui para Unlit, muda aqui para Lit, tá bom? Eu não recomendo essa visão em top, down e tal em Lit, porque ela é uma projeção paralela, então ela deixa de ser uma visão com perspectiva de 3 pontos, e ela pode travar muito, tá vendo? Aqui, por exemplo, tá dando um estouro de luz, a gente tá vendo um grid ali atrás, então não é muito vantajoso não, tá bom? Sempre que tiver em top, bottom e tal, é bom utilizar o wireframe mesmo, porque você vai saber o que está selecionado, ou a gente vai estar trabalhando com múltiplas telas, tá bom? Então vamos voltar aqui para Perspective e Lit. Então agora, como é que a gente movimenta as coisas na nossa cena? Vocês viram quando eu seleciono algum item, aparecem esses gizmos, né? Similares à nossa referência aqui. Esses gizmos funcionam para a gente poder manipular os itens da nossa cena. Então vamos adicionar aqui um cubo, por exemplo, para poder mexer com ele na cena. Vou pegar um cubo assim, pequenininho, tá bom? Vocês viram que assim que eu passei o mouse pelo gizmo vermelho, ele ficou amarelo, significa que ele está selecionado. Se eu clicar, ele vai selecionar nesse gizmo e eu vou poder mexer ele, apertando o botão esquerdo do mouse, nesse eixo.
Se eu for no verde, eu posso mexer no outro eixo, no eixo Y, e se eu for no eixo azul, eu posso mexer ele no eixo Z, tá bom? Posso até passar ele dentro de outros itens e por aí vai, indo lá para baixo, lá para cima. Se eu quiser mover ele em mais de um eixo, como é que eu faço? Eu venho aqui nesses quadradinhos, que ele vai selecionar mais de um gizmo ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, ele está selecionando o eixo Z e o eixo X, e eu vou poder mexer ele nesse sentido, tá bem? Mesma coisa nesse daqui e na horizontal, tá bom? E para mexer nas três, que pelo menos na visualização arquitetônica vai ser bem raro, a gente vem nessa bolinha central aqui, ó, tá vendo? E quando a gente passar o mouse sobre ela, vai colorir só essa bolinha amarela, só essa bolinha branca, tá bom? E a gente vai poder mexer ele nos três eixos ao mesmo tempo. Mas isso aqui é um pouco desgovernado, então a gente nunca sabe direito, a perspectiva pode te enganar, tá bom? Vocês viram que quando eu mexo, por exemplo, fica mais na cara quando eu mexo aqui nesses dois eixos ao mesmo tempo. Tá vendo que ele dá uns pulinhos? Por quê? Tá vendo que a gente tá com um grid aqui, ó? Esse grid tá de 10 em 10 centímetros. Aqui, ó, de 10 em 10 centímetros. Significa que tudo na tela que a gente for movimentar, ele vai movimentar o valor mínimo de 10 centímetros. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Como é que a gente faz se a gente quiser mudar isso? Vem aqui, que é o grid da movimentação, clica no 10 e a gente pode mudar. Valor mínimo 1, 5, 10, 50, 100, 500 ou até 10.000 centímetros. Então, por exemplo, se eu ativar 10.000 centímetros, olha como é que o meu grid de referência já mudou, ele está enorme. Quando eu for movimentar, eu vou ter que arrastar muito mais para ele andar uma vez só. Tô arrastando, nada, até que pum, ele pula lá pro canto. Ele foi lá para longe, tá bom? Dá um Ctrl Z e voltar com ele. Se eu quiser que ele mexa só 500 centímetros, né, 5 metros por vez, o meu grid se adapta e quando eu arrastar, ele vai andar 500, de 500 em 500, tá bom? Ó, 500 e 500. Quero de 1 em 1 centímetro, fica mais fluido, eu quase não noto, mas ele só anda de 1 em 1 centímetro. Se eu quiser desativar isso, como é que funciona? Eu clico aqui no grid e desseleciono. Quando ele estiver azul, ele está selecionado, quando ele estiver cinza, ele está desligado. Agora eu estou mexendo em valores quebrados. Posso estar andando 0,135, 0,0025, 1 metro, 325, entendeu? Então, aí que é no olho, tá bom? Então vamos deixar aqui ativado. Como que a gente rotaciona o objeto? Assim, aqui eu gostei. Ele está aqui encostando, ele está aqui assim, mas eu quero ele inclinado. Como é que funciona? Eu mudo aqui para rotação e os meus gizmos alteraram, tá vendo? Agora eles deixaram de ser setas e passaram a ser esses ângulos. A mesma coisa da movimentação. Quando eu sobrepor o meu mouse, ele vai selecionar em amarelo aqui, e quando eu apertar e segurar com o botão esquerdo do meu mouse, eu posso rotacionar ele nesse sentido. A mesma coisa no eixo X e a mesma coisa no eixo Z. Tá bom? Vocês repararam que ele só vai de 10 em 10 também? É a mesma coisa do outro. Aqui está ativado de 10 em 10 graus. Se eu clicar aqui, ó, eu posso ativar o valor mínimo de 5 graus, 10 graus, 120 graus ou divisões de 360, 2,812, 22,5, por aí vai. Por exemplo, eu quero rotacionar ele só de 90 em 90. Ativo aqui. Ele só gira de 90 em 90. Aqui a gente não vai reparar porque está no mesmo sentido, né? Ele é um cubo. Vamos girar ele assim, ó. Tá vendo? De 90 em 90. Mas fala assim, eu não quero rotacionar. É uma árvore, eu quero incliná-la um pouco e rotacionar no olho. Como é que eu faço isso? Igual no grid, clica no botão azul, deseleciona e agora você pode rotacionar ele tanto que quiser, ó. 20,58, 45,41 no sentido negativo. Dá um Ctrl Z aqui e ativar de novo. E como é que eu dou um scale nesse objeto? Eu venho aqui no quarto item e de novo os meus gizmos alteraram. Não são nem setas nem ângulos, mas são essas caixinhas. Quando eu sobrepor meu mouse em alguma caixinha, ele vai colorir essa caixinha e eu vou mudar a escala dele no eixo que está selecionado. Igual quando você quer mover algum objeto em mais de um sentido, na escala funciona a mesma coisa. Se a gente sobrepor o mouse nessa diagonal, ele vai selecionar em 2 eixos diferentes, a gente clica e segura e ele vai estar mexendo em 2 eixos ao mesmo tempo, tá bom? Vamos. 2, 2 e 2. Como que eu seleciono os 3 ao mesmo tempo? Mesma coisa. Vem aqui no centro, ele colore os 3 e eu estou mudando agora proporcionalmente todo o objeto, tá bom? Mas como que eu faço para ter um atalho disso? Porque toda hora eu vou ter que ficar, eu quero mexer, aí eu venho, seleciono aqui. Eu quero rotacionar, eu venho e seleciono aqui. Não, você pode só clicar espaço no seu teclado. Se você clicar espaço, é o atalho para mudar entre esses 3, tá bom?
Então o espaço vai sempre nessa ordem de movimentação, rotação, escalonamento, tá bom? Esse primeiro aqui, ele é só para selecionar. Então se ele estiver habilitado, quando eu clicar em algo na minha cena, ele vai só selecionar. Eu não vou poder movimentar nem fazer nada. Ele não é muito padrão, a gente não usa ele muito, então por isso que até o espaço não contempla ele no atalho. Então, beleza. Aí você, por exemplo, finge. Isso aqui é o chão e eu adicionei uma cama. Finge que essa aqui é a nossa cama. Uma cama bem low poly, né? Eu tenho essa cama e eu quero posicioná-la na nossa cena. Mas eu tô com o grid desligado, eu não sei por onde que eu... Se ela tá 18 centímetros acima do chão, se ela tá 5, se ela tá 12,2. Se eu for no olho, ele passa, ou fica uma frestinha. Eu sou perfeccionista, me ajuda, Augusto, não tô conseguindo. Sem problema. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui e habilita Surface Snapping. Significa que quando nós movermos esse objeto, ele vai automaticamente linkar o nosso eixo embaixo. Mas aqui vocês vão ver que vai dar errado, ó. Quando a gente move, ele tá metade para dentro, metade para fora. Por quê? Porque o nosso gizmo aqui, ele tá no centro. Então, ele selecionou o gizmo ali. Se a gente quiser mudar esse gizmo, a gente vai em Modeling e aí altera onde está esse gizmo, tá bom? A gente pode posicionar ele embaixo, pode posicionar ele do lado, pode posicionar ele em cima. Mas esse snapping, Surface Snapping, é para poder fazer o seu gizmo, que é a sua referência desse objeto, tá encostando na normal do objeto abaixo. Tá bom? Então vamos deselecionar ele aqui. E o que é esse daqui? Por exemplo, vamos dizer que a gente rodou esse objeto assim e assim. Ou seja, agora ele está completamente fora do eixo. A gente rotacionou ele em dois sentidos diferentes, mas agora ele está no eixo certo e eu quero só que ele gire no próprio eixo. Eu não quero que ele gire no eixo do mundo, porque sempre que eu estou indo fazer assim, ó, ele gira no eixo do mundo. Eu quero que ele gire no próprio eixo. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e altero o gizmo em relação ao mundo para em relação ao objeto. Agora eu posso rotacionar ele no sentido certo, ao invés de no sentido do mundo. Tá bom? E por último, nós temos o Camera Speed. Digamos que a nossa cena é muito grande. Então a gente está lá longe, de novo, é a fazenda, tem o curral lá longe, uma casa aqui, outra casa aqui. Estou trabalhando aqui, eu tenho que mudar de casa. Putz grila, demora pra caramba. Ó, tá lá longe. Eu só tenho essa velocidade de câmera? Não, eu posso alterar o meu Camera Speed. Eu posso vir aqui e eu arrasto. Quanto mais eu arrastar para a esquerda, menor a minha velocidade de câmera. Então agora eu estou apertando de novo para ir para frente. E olha que lentidão, eu virei uma lesma. Para que isso é bom? Para quando a gente estiver, por exemplo, posicionando livros numa estante. Eu quero que ele esteja bem milimetricamente no lugar que eu quero, encostando no início do livro. Aí eu venho e posiciono. Só que se eu tiver na velocidade normal, e digamos eu preciso desse ângulo, quando eu for para o lado, ó, dei um toquinho, ele vai muito para o lado. Eu preciso que ele posicione a câmera onde eu quero. Então eu altero o valor da câmera, e aí quando eu movimentar, agora eu consigo movimentar bem mais lento, tá bom? Posicionar bem certinho. A mesma coisa, o contrário. Eu tenho um objeto lá longe, aquela nuvem está me incomodando, eu quero ver o que tem lá. Boto lá longe e vou até a nuvem. Tá vendo? Agora a gente chegou na nuvem, ó. Estamos sobre as nuvens. Ó, um cogumelo. Essas nuvens aqui são as padrões, tá bom? Elas até funcionam para alguns projetos da Unreal, mas não necessariamente a gente tem que utilizar elas, tá? Tem alguns plugins muito bacanas, que a gente vai falar deles no futuro, que funcionam, tem nuvens volumétricas cinematográficas. E aí, agora, não sei se vocês separaram, quando eu movi até o final, ele foi até o valor 32. Tem algum atalho para eu poder mexer na velocidade do meu mouse? Da minha visualização? Da minha câmera? Tem sim, é o scroll do mouse. Quando você tiver com o botão direito do mouse apertado, se você mexer o scroll para trás, ele vai diminuir a velocidade da sua câmera, e a mesma coisa para... Então aqui a gente está bem devagar, nem dá para ver porque a gente está nas nuvens, e já estou com o botão W pressionado. Se eu aumentar o meu scroll, eu vou aumentando a minha velocidade, ó, e aí a gente percebe que eu estou movimentando. Ó. Agora, fomos embora. Eu nem sei mais aonde que está o nosso projeto, está lá longe, ó. Aí, digamos, eu apertei ESC, nem vejo mais onde é que ele está. Como é que eu faço para visualizar o nosso item? Eu posso vir aqui, ó, então, agora a gente explica as outras funcionalidades. Eu abro o meu Outliner, seleciono qualquer item que está aqui e aperto F. O F centraliza o item selecionado na sua tela, tá bom? Mas eu ainda estou muito rápido, ó, dei um clique e fui embora. Então, dá um scroll down, ou vem aqui e mexe lá para trás. Vocês estão vendo que não existe mais o valor 1, agora está 0,99, 3, porque como eu usei o meu scroll para alterar a velocidade da minha câmera,
Aquele 1, ele é meramente ilustrativo, tá bom? Então, a nossa velocidade ideal de câmera é que está confortável para o momento. Ela vai estar sempre alterando. O 1 não é relevante. Esse Camera Speed Scaler, ele é para poder multiplicar esse valor. Então, por exemplo, se eu botar 10 aqui, ele vai multiplicar esse valor. Se eu botar 100, ele vai multiplicar o valor, tá bom? O padrão a gente não precisa alterar ele muito não. É só arrastando ou pelo mouse, tá? Então apertar o F, voltando para cá. Estou muito rápido. Arrasto o scroll e adapta. Agora está confortável e eu consigo viajar, navegar pela minha cena tranquilamente, tá bom? Aperto S aqui. Então vamos entender agora os itens fora da nossa viewport. Todo item que existe na nossa cena, ele vai sempre aparecer no Outliner. O Outliner é basicamente como se fossem as nossas camadas do Photoshop. Ele mostra tudo que existe ali. Ou os nossos... acho que também chama Outliner no SketchUp. Tudo que está aqui, tudo que existe na nossa cena, no nosso arquivo, está posicionado, ele existe aqui como um item, tá bom? Dependendo do item, ele vai alterar o ícone aqui. Tudo que é um objeto 3D, apenas um objeto 3D, ele vai aparecer com esse tijolinho que é um Static Mesh. Câmeras vão aparecer com o ícone de câmera, Player Start com o ícone de player, então alguns variam, mas a grande maioria serão tijolinhos, tá bom? Como que a gente oculta um item? A gente pode selecionar o item e apertar H no mouse, ele vai esconder, ou nós podemos selecionar o item no nosso Outliner e clicar no olhozinho, e ele vai ocultar, semelhante ao Photoshop, tá bom? Sempre que a gente sobrepõe o nosso mouse a algum item, ele aparece o olho e mostra se está visível, e a gente clica e ele oculta. E a partir do momento que ele está ocultado, ele permanece com o ícone para mostrar que o item está ocultado. E aí, para desocultar, a gente pode ou apertar no olhozinho, ou, por exemplo, nós já ocultamos muita coisa na cena, muita coisa que é importante, e a gente quer voltar com tudo. A gente vem e aperta Ctrl H, ele vai mostrar tudo que está na cena. Então, por exemplo, aperta o H e esconde, esconde a câmera, esconde a bússola, esconde tudo. Aperto Ctrl H e volta tudo, tá bom? Então, se eu quiser agrupar algumas coisas, eu venho, seleciono, aperto Shift ou Ctrl para selecionar um a um, e eu venho aqui e clico nessa pasta. Eu criei uma folder. E aí, se eu ocultar a folder, eu oculto tudo. Tá bom? Então vamos desfazer essa folder e continuar. Então, de Outliner, por enquanto, a introdução é essa. Depois nós temos os Details. Sempre que a gente seleciona um item, ele abre a aba Details. Por quê? Se a gente quiser mudar algum parâmetro, mudar uma textura, alterar o tamanho, alguma coisa assim, a gente também pode fazer isso através do Detail. Então, por exemplo, tudo na Unreal existe mais de uma forma de ser feita. Então, eu ensinei aqui para vocês que a gente pode alterar a movimentação desse cubo arrastando pela viewport, ou nós podemos vir aqui nos nossos details e tem também a aba location. Então, por exemplo, eu quero que seja esse valor mais 100. Então ele moveu 100 para o lado. Ah não, eu quero esse mais 200. Viu que foi diferente? Por quê? Aqui agora, ó, eu só alterei para 200. Aqui antes era 394, fui no final e botei mais 500. Aí ele pegou o valor inicial e adicionou 500. Se eu selecionar tudo e botar 500, significa que ele estará a 500 centímetros do eixo 0. Onde que é o eixo 0? Aqui é o eixo 0, tá bom? Então aqui, ó, ele está falando que ele está 70 centímetros,01 acima do eixo 0, menos 258 no sentido Y e 500 centímetros no eixo X, tá? Eu também posso só clicar, segurar e arrastar, e aí eu vou mover esse objeto para a esquerda para um lado, para a direita para o outro, a mesma coisa no eixo Y, e a mesma coisa no eixo Z. Só que aí eu perco o controle disso, tá bom? Se eu tiver algum valor que eu já tenho de cabeça que é o que eu quero, eu posso só escrever ele. Então, menos 100 e 100. Ah, mas não é aqui que eu quero não, eu quero que ele esteja a 70, encostando exatamente no nosso piso. Tá vendo? Agora ele está encostando exatamente ali no piso, vamos ter certeza? Vem Perspective, põe Right, dou zoom, aí está exatamente sobreposto ao piso, beleza. Vem e volta para Perspective. Mas não é essa posição que eu quero no eixo X. Vem aqui mais 200. Ele adiciona 200 centímetros no eixo X desse objeto. Ah, mas aqui eu sei qual que é. Eu quero 350, então vem, não precisa adicionar 50. Altera, tá bom? Então tudo a gente pode fazer pela viewport ou por aqui. Rotação é a mesma coisa. Pode rotacionar ele aqui, pode rotacionar ele no outro eixo e pode rotacionar aqui, tá bom? Ou também pode adicionar, por exemplo, 90 graus. 90 mais 120, 210, tá bom? Vocês viram que aparece aqui essa setinha? Por padrão, tudo na Unreal você pode resetar aos atributos originais. Então, eu quero voltar ele para a rotação original. Quero voltar ele para a localização original. Quero voltar ele para a escala original.
voltou a ser o cubo que a gente adicionou anteriormente, tá bom? Aqui, se você travar, significa que sempre que você mover, ele vai mover proporcionalmente em tudo. Se ele estiver desativado, eu posso ter um item que aqui é 1, aqui é 10. Ele está 10 vezes maior do que ele era originalmente. E aí, se eu adicionar o cadeado, agora ele vai, por padrão, sempre alterar nesse sentido. Que virou 2, aí ele vira 20. Tá bom? Então ele está preso nessa proporção. Se eu quiser alterar a proporção, eu desabilito o cadeado, altero a proporção, ou volto para o original e adiciono o cadeado. Então, agora eu só posso mexê-lo nessa proporção aqui dentro. Se eu mexer ele aqui, ó, não interessa o cadeado, eu continuo mexendo. E igual eu falei da seleção e da rotação, aqui, ó, sempre que a gente está mexendo, nós estamos mexendo em 25% da escala, a gente aumenta em 25% do tamanho original. Aqui ele aumentaria sempre 0,1%, aqui ele aumentaria sempre 10 vezes o tamanho original. Viu? A escala, eu costumo deixá-la sempre desativada e eu altero ela no olho o tanto que eu quiser. Tá vendo como que fica mais fluido? E por aí vai, tá bom? Então, essa é a aba Details. Todos os nossos itens eles têm que estar armazenados em algum lugar. E onde que eles ficam armazenados? No Content Browser, ou Content Drawer, varia como é que ele chama. De vez em quando você pode abrir isso e ele não vai aparecer aqui. Como é que eu faço para ele aparecer? Você pode vir aqui em Content Drawer, clica, e ele vai aparecer aqui embaixo. Se você clicar aqui fora, ele vai fechar novamente. Como é que você faz para ele aparecer? Clica e vem aqui em Dock, em Layout. Para alguns computadores ele vai botar aqui do lado, para alguns ele vai botar aqui embaixo, vai do seu gosto. Aqui embaixo a gente fica com uma tela muito horizontal. A maior parte das pessoas na Unreal trabalha com ele por aqui, tá bom? Eu tendo a preferir uma tela mais retangular, quadrada. Então eu ponho ele aqui do lado e altero o tamanho dele aqui, tá bom? Aqui vai funcionar como se fossem os seus documentos do computador, tá? O seu explorador de arquivos. Tudo que você criar vai estar aqui dentro. Então, por exemplo, eu venho aqui e adiciono uma pasta. Materials. Todos os materiais que eu criar estarão aqui dentro, tá bom? A mesma coisa, level, mesma coisa, textura, a mesma coisa, assets 3D, a mesma coisa para tudo. Porque se o seu arquivo estiver desorganizado aqui e no Outliner, vai ficar um caos de trabalhar. Na hora que você for otimizar, vai ficar um caos, vai ficar tudo um caos, vai ter que fazer tudo no olho, não vai ficar intuitivo, tá bom? Então, essa aqui é a interface da Unreal Engine. Espero que tenha dado para entender como que funciona a navegação. Muito obrigado e a gente se vê.